em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Graças a Deus, louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite fria e abençoada, graças a Deus. E vamos continuar orando pela nossa irmã Adriana. Hoje ela passou mal ali no postinho da Figueira, foi para a UPA do Carlos Lourenço. Seu marido, irmão Carlos, muito preocupado, está acompanhando. Vamos continuar orando pela nossa irmã Adriana. Graças a Deus pela vida do irmão Bruno Finda, está aqui conosco, mas esteve muito gripado também. Mas graças a Deus está aqui participando desse culto. Graças a Deus. Nós trouxemos também hoje o certificado daqueles irmãos que participaram daquele simpósio de liderança. E o nosso irmão diácono Rafael está entregando para os irmãos que participaram, está entregando o certificado para aqueles irmãos, então, que participaram desse evento abençoado aqui na Igreja Central. Muito bem, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 4. Glória a Deus, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Amém? Graças a Deus. Essa promessa do Pai, o evangelista Lucas, que é o mesmo, os irmãos sabem que Lucas escreveu o livro de Atos, foi usado por Deus para escrever o livro dos Atos dos Apóstolos. O autor do livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, mas ele também escreveu o evangelho de Lucas. Abre aí a sua Bíblia no terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, lá no finalzinho, lá no capítulo de número 24, e aí nós vamos encontrar a mesma orientação, que é a aparição do Senhor Jesus, depois da ressurreição. Então, lá em Lucas 24, versículo de número 49, olha só o que diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, meus irmãos, essa é uma promessa que Deus diz. Pastor, mas essa promessa diz respeito a mim hoje? Porque muitos irmãos da Igreja Reformada, por exemplo, são cessacionistas. Eles acham que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais foram limitados apenas para os irmãos do primeiro século. Então, eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Por isso que não são chamados de pentecostais, porque eles não acreditam no poder sobrenatural para a atualidade. Para eles, Deus só usou aquelas pessoas só no primeiro século. Então ele faz uma leitura de Atos capítulo 2 como se fosse exclusivamente para a igreja primitiva, para a igreja nascente, porque todos os historiadores declaram que a igreja nasce no dia de Pentecostes, que seria então Atos capítulo 2. Mas acontece que Pedro, quando Pedro está pregando, porque Pedro, irmão, uma coisa é o Pedro antes de Jesus soprar o Espírito Santo sobre ele. Uma coisa é Pedro antes de ser batizado no Espírito Santo. E depois você vê o Pedro em uma outra perspectiva. Então abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 2, para a gente ver
a questão da promessa, versículo 39. Olha só o que diz. Atos, capítulo 2, versículo 39. Hoje é um culto de ensino. Então vamos lá. Porque a promessa, que promessa? Ora, a promessa que eu li, a promessa do Pai. Então olha só o que ele está dizendo. A promessa vos diz respeito a vós. Ora, Pedro está pregando para os judeus no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás em Jerusalém. E ele está dizendo, depois, veja, o Pentecoste ocorreu aqui no capítulo 2, você pode ler aqui no capítulo 2 a descida do Espírito Santo, mas no mesmo capítulo, no versículo 39, depois deles serem batizados com o Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro batizado no Espírito Santo, vai falar, porque a promessa do Pai, a promessa do revestimento de poder, a promessa do batismo no Espírito Santo, Pedro diz respeito a vós. Quem que é vós? Os judeus que estão em Jerusalém e que estão participando desse momento. A palavra profética, a promessa do batismo com o Espírito Santo era para aqueles judeus. Mas ele continua, diz respeito a vós e a vossos filhos, segunda geração, aos descendentes daqueles irmãos que estavam ouvindo a respeito da promessa. Mas ele continua avançando, e ele diz assim, e a todos os que estão longe. Isso é uma quebra de fronteiras geográficas. Então eles estão na província da Judéia, eles estão em Jerusalém, que era a capital da província da Judéia. Mas ele está falando aqui que não era só para quem estava perto, é para quem estava longe também. Quem estava em Samaria, na província da Samaria, ou na província da Galileia, ou na Decápolis, as 10 cidades gregas da Alta Galileia, ou da Pérea, ou da Idumeia, ou da Mesopotâmia, dos que estão longe. Então, com essa fala, ele diz que a promessa é para todos, já não é mais para quem está somente em Jerusalém. Então a promessa quebra as fronteiras geopolíticas. E ele fecha o versículo, dizendo, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E a pergunta para você que está aqui nessa noite, você que está me acompanhando pelas mídias sociais, Deus te chamou, meu irmão? Você foi chamado por Deus? O Senhor Jesus chamou você? Então essa promessa é para você também. Você tem o direito de ser cheio do Espírito Santo. Você tem o direito de ser batizado no Espírito Santo, porque essa é uma promessa do Pai, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Deus é fiel na sua palavra. Você pode receber o poder de Deus na sua vida. Você pode sim ser batizado no Espírito Santo, porque essa é uma promessa atemporal. Foi para os judeus que estavam ali ouvindo, para os seus descendentes, para os que estivessem longe, mas para todos nós que fomos chamados por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o que aconteceu, como que foi esse momento tão glorioso, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é isso? É a festa da colheita. Em Israel tem 3 grandes festas que Deus mandou o povo judeu comemorar. Tem igreja que não gosta de fazer festa, mas a Bíblia tem um monte de festa, irmão. Festa da Páscoa, o que é também a festa dos ázimos ou dos pães ázimos. A festa da
colheita. Bom, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, ou, que ficou chamado no grego, essa é uma palavra grega, Pentecostes. 50 dias. 50 dias após a Páscoa judaica, se comemora a festa do Pentecoste, das colheitas. E diz aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantas pessoas estavam reunidas ali? A Bíblia fala que eles estavam ali no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas estavam ali reunidas no cenáculo. Eles estavam ali. Então diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só, eles não estavam de joelhos. Eles não estavam orando de joelhos. Eles estavam que nem os irmãos estão aqui. Por isso, irmão, todo culto é um culto de poder, é um culto de cura, é um culto de manifestação de maravilhas, é um culto que o Senhor Jesus pode te batizar no Espírito Santo. Estavam assentados, e de repente foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios. A palavra cheios aqui é sinônimo de batizadas com o Espírito Santo. Elas foram emergidas no poder do Espírito Santo. É uma figura de linguagem. Ser cheio, tomado, inspirado, renovado pelo Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E a evidência que essas pessoas foram revestidas de poder, a evidência que essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, é o falar novas línguas. Está aqui, ó. E falaram, que línguas são essas? São línguas humanas? Não. Línguas humanas, no grego, é xenolalia, línguas compreensíveis, como a língua portuguesa, o latim, o inglês, o francês, o hebraico, são línguas humanas, xenolalia. Mas o que está aqui, no grego, é glossolalia, não é xenolalia. Sabe o que é glossolalia? Línguas espirituais, línguas celestiais, línguas estranhas. Não se trata de línguas humanas, mas línguas dadas pelo Espírito Santo, como evidência que aquela pessoa foi revestida, porque é isso que diz a promessa. Olha só o que diz a promessa do Pai, aqui em Lucas, capítulo 24, Lucas 24, e versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Porque eles já estavam vestidos. Eles já estavam vestidos, eles já tinham o Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou. Foi o que nós estudamos na última escola bíblica dominical, inclusive. Os irmãos que vieram na escola bíblica dominical aprenderam sobre a questão da atuação do Espírito Santo. Então eles tinham, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então eles estavam vestidos. Eles tinham recebido o Espírito Santo. Só que Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão ser agora revestidos. Porque eles já estavam vestidos. Agora vocês serão revestidos, e revestidos do poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha só o que diz a próxima palavra: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não são línguas humanas, são línguas espirituais. É o Espírito Santo que faz isso. Portanto, esses líderes carismáticos por aí
neopentecostais que querem ensinar o povo de Deus a falar língua, isso é uma fraude. Porque o batizador é o Senhor Jesus. É Jesus que batiza. E línguas não se aprende, é o Espírito Santo que concede a cada um conforme a sua vontade. São línguas espirituais. Então, como que uma pessoa vai ensinar a outra a falar língua estranha? Eu já vi até no YouTube um líder carismático, fala aí, lá. Que é isso, irmão? Que carnalidade é essa? Uma coisa completamente carnal, humana. Não, irmão. Jesus batiza, mas as línguas, que é a evidência desse batismo, é concedida pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é obra humana da carne, mas do Espírito de Deus. E como eu provo para vocês que essa é uma língua espiritual? Porque tem gente que pensa, os nossos irmãos cessacionistas, porque são nossos irmãos, mas eles acham que já cessou. Eles sabem como eles explicam esse versículo? Os nossos irmãos cessacionistas, eles dizem assim, não, sabe por que eles falaram língua? Porque tinha gente do mundo inteiro, então houve uma necessidade de falar língua. Olha só, com base aqui no versículo 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Por quê? Toda a festa da Páscoa, toda a festa do tabernáculo, toda a festa das colheitas, as festas judaicas, e também no finalzinho do ano, que já é o inverno em Israel, tem também uma festa que não está registrada na Bíblia, mas está registrado no Evangelho de João, quando Jesus está na festa da dedicação, que é uma festa que não está no Antigo Testamento, não foi determinada por Moisés, é uma festa muito específica. Todas essas festas, milhares de judeus iam para Jerusalém. Os historiadores calculam que aproximadamente 150 mil, até 200 mil pessoas estrangeiras, judeus de todo o mundo, subiam para Jerusalém. Quando tinha pouco estrangeiro, tinha de 15 a 25 mil estrangeiros. São judeus que vinham adorar a Deus no templo em Jerusalém. Então, primeiro ponto, os habitantes de Jerusalém conheciam as línguas humanas, sabiam o som da língua grega, do latim. Ele identifica, que nem nós identificamos hoje. A gente consegue identificar mais ou menos pelo sotaque, pela expressão cultural, a gente consegue identificar as línguas humanas. Mas olha o que acontecia, eles correndo, aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, com base nisso, os sensacionistas falam, não, essas línguas aqui eram línguas humanas, todo mundo podia ouvir na sua própria língua. Eles só estão esquecendo de um detalhe aqui, irmãos. Nem todos entenderam isso. Vamos continuar ali no texto? Olha só. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e judeus da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos nos ouvimos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e maravilhavam-se e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? Mas como não é todo mundo que entendia, olha o que diz o próximo versículo. E outros, zombando, diziam, estão tudo bêbados. Irmão, o judeu conhece as línguas. O que aconteceu aqui? Ocorreu um fenômeno. O Espírito Santo revelou para algumas pessoas as grandezas de Deus. O crente foi batizado com o Espírito Santo, está falando língua estranha, mas o Espírito Santo fazia as pessoas compreender na sua própria língua. Tanto é
que muitos judeus não entenderam assim, não entenderam na sua própria língua e viram uma língua estranha, falaram, estão tudo bêbado, estão embriagados, porque não foi todo mundo que entendeu. Então, não tem lógica dizer que, como os secessionistas dizem, que essas línguas foram porque haviam pessoas de todas as nações. Não, tinha gente de outra nação que não entendeu nada, que inclusive zombou. Olha que diz o versículo de número 13, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. E aí o que aconteceu? Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Ora, quem ouviu falar na sua própria língua estava glorificando a Deus. Que maravilha! É um galileu, como que ele está falando na minha língua se ele é galileu? O galileu estava falando língua estranha, mas o Espírito Santo fazia o cretense entender, fazia o árabe entender, mas nem todos entenderam. Outros olharam e falaram, que língua estranha, eles estão tudo bêbado. Olha só a reação de cada um. O que o Espírito Santo revelou, entendeu. O que o Espírito Santo não revelou, achou que estava tudo bêbado. Aí Pedro falou, esses homens não estão embriagados, como vós pensais. Olha só o que Pedro está dizendo, porque nem todo mundo entendeu. Tinha gente lá que achou que estava bêbado. Falei, está falando essa língua, que língua é essa? Estão tudo doido, estão tudo bêbado. Não, eles não estão bêbados, não. Eles não estão bêbados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ô glória! Era uma profecia sendo cumprida aos olhos dele. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo essa época, época da graça, época da doação do Espírito Santo, época de vitória, época de bênção. É a época da graça que nós estamos vivendo, a época do Espírito Santo, nosso Consolador. E para provar que as línguas não foram porque tinha gente de todo mundo lá, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 são 8 versículos depois do dia de Pentecostes. Já tinha acabado o dia de Pentecostes. E aí Pedro sai de Jerusalém, porque Deus manda ele ir para a capital de Roma na Judéia, que é a cidade de Cesareia do Mar, ou a Cesareia Marítima. Lá em Cesareia, Pedro entra na casa de um gentil, de um italiano chamado Cornélio. E Pedro começa a pregar para os italianos. Só tinha italiano lá, irmão. Não tinha cretense, não tinha árabe, não tinha ninguém, como ocorreu no dia do Pentecostes. Agora só tem a família italiana do Cornélio. E olha só o que Pedro diz aqui no capítulo 10, a partir do versículo 44. Grifa aí na sua Bíblia, irmão, porque nós estamos falando 8 capítulos depois do dia de Pentecostes. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, são os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se, porque na cabecinha dos judeus, irmão, para a pessoa receber o Espírito Santo, primeiro tinha que se converter ao judaísmo. Então, na cabeça do judeu, primeiro a pessoa tinha que guardar a lei de Moisés, guardar o sábado, não comer carne de porco, ter o seu kasherut, né, a comida pura, guardar todas as leis judaicas. Primeiro ele tem que ser um judeu. Aí sim ele podia receber o Espírito Santo. Mas a hora que Pedro começou a pregar, caiu o Espírito Santo sobre os italianos, sobre a família de Cornélio. E os judeus da circuncisão ficaram, mas nossa, eu pensei que a pessoa primeiro tinha que estar de paletó e gravata, se fosse hoje.
Pensei que o irmão tinha que ter o cabelinho bem curtinho, bem, sabe? Os usos e costumes. Os judeus, a circuncisão. E aí o que aconteceu? Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Sabe o que é gentil na língua hebraica? Goim. Sabe o que é goim? Impuros, gentes. São os impuros, os incircuncisos. Um preconceito total. Não fazem parte da aliança abraâmica. Mas eles ficaram maravilhados, porque o Espírito Santo é o que Jesus já tinha falado para Pedro. Quando abriu aquelas comidas, Pedro falou, que é isso? Aí Pedro querendo ensinar Deus. Deus mostrando uma visão para Pedro, lá em Jope. Pedro está lá na casa de Simão, o curtidor em Jope, e desce um lençol, abre cheio de alimentos. Mas não eram alimentos kasherut, não eram alimentos puros, kasher, não eram. Tinha ali carne de porco, com umas coisas que não, peixe sem escama. E aí o Pedro olhou aqui e falou, que é isso, meu Deus, eu sou santo. Olha que fraquezinha. Sou santo, que isso, eu vou comer coisas impuras? Olha o que Deus fala, não diga impuro o que eu purifiquei. Os gentios eram considerados impuros, mas Deus nos purificou. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque ouviam o quê? Porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Foi batizado com o Espírito Santo, qual evidência? Falar em línguas espirituais. E eles falavam em línguas espirituais, porque essa é a evidência, não tem nada a ver, porque tinha gente todo na casa de Cornélio, não tinha ninguém, não havia necessidade de línguas. Se realmente o propósito das línguas foi porque tinha gente de todas as nações, caiu essa teoria dos irmãos cessacionistas, porque isso é uma teoria cessacionista, porque eles não têm fé, porque eles não conseguem entender que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Se Ele curou ontem, Ele cura hoje também. Se Ele batizou ontem, Ele batiza hoje também. Se Ele libertou ontem, Ele liberta hoje também. Jesus Cristo é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa mais assustadora dos irmãos cessacionistas é quando eu faço uma pergunta para eles. Então Jesus não batiza mais, não precisa mais de poder pentecostal. E o diabo continua tentando as pessoas, irmão, hoje é até pior. Quer dizer que o diabo não mudou, mas o Deus que nós servimos mudou, não cura mais, não dá mais dons espirituais. Não, irmão. O nosso Deus é o mesmo, imutável, suas promessas permanecem em pé. Você tem direito de poder. Busque, clame, consagre, jejue, venha adorar a Deus, que você será cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, igreja que não tem poder é um clube. Nós precisamos de poder, irmão. Precisamos do sobrenatural no nosso meio. Eu creio que Jesus cura. E a maior prova sou eu. Eu aqui. Sabe por quê? Porque eu estava desenganado lá na UTI. 26 dias entubado, mas a igreja orava. Os irmãos foram lá orar. A irmã Josiane foi de madrugada orar no hospital samaritano. E olha eu aqui, porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. E Jesus te batiza com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os ouviram falar em outras línguas. Vamos passar aqui no capítulo 11. Glória a Deus, olhe o capítulo 11, irmãos. Os judeus tentaram enquadrar Pedro. Os judeus pegaram Pedro e falaram, você não podia
entrar na casa de um incrédulo. Você não podia entrar na casa de um homem pecador. Você comeu com gentios. Você não tem juízo, Pedro. Olha só a defesa de Pedro no capítulo 11, versículo de número 15. E quando comecei a falar, oh glórias, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Jesus é o batizador. Jesus batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pular mais 10 capítulos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Glória a Deus. Capítulo 19. Capítulo 19. E sucedeu que enquanto o apóstolo estava em Corinto, Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou na grande cidade de Éfeso, na atual Turquia. E achando alguns dos discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados. Olha só, irmão. Foram batizados, aqui fala em nome de Jesus. Essa não é a forma batismal, é na autoridade do Senhor Jesus. Que o batismo nós temos que aplicar conforme a orientação de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é uma narração, é uma história, então ele está dizendo, e aí eles foram batizados na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é o que tem autoridade para nós efetuarmos o batismo. Versículo 6. Olha, irmão, impondo-lhe Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha só, eles foram batizados no Espírito Santo. E o que aconteceu? E falavam línguas. Oh glória, olha a evidência aqui. Foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, então estão falando línguas. Falavam línguas e profetizavam. Nós já estamos em Atos 19, irmãos. Há uma temporalidade de mais de 20 anos. Paulo está em Éfeso, já é viagem missionária, estamos em outro momento. Mas olha, continua a evidência. Glória a Deus, permanece a evidência. Eu quero que você abra agora em 1 Coríntios. Tem o capítulo 12, mas o tempo nem nos permite. O capítulo 12 seria uma maravilha a gente falar aqui sobre os dons espirituais, sobre a atualidade dos dons espirituais, porque no capítulo 12 de Coríntios eu vejo os 9 dons espirituais necessários hoje para a minha vida. Eu preciso, mas eu não entendo como que uma pessoa que diz que ser crente não busca os dons espirituais para ser um marido melhor, para ser um pai melhor, para ser um cidadão melhor, para ser uma pessoa, um instrumento de bênção na vida das pessoas. Está lá, no capítulo 12, 9 dons espirituais. Mas eu chamo sua atenção para o capítulo 14. Corinto é a capital da Acaia. Já passaram muito tempo do dia de Pentecostes. Mas olha o que Paulo vai falar. Capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.
Irmão, a igreja tem que buscar os dons espirituais, irmãos. Irmão, só quer fazer reunião para comer pizza, canjica, ou bolo de fubá com café. Irmão, buscar os dons espirituais, irmão, pelo amor de Deus. Então está errado fazer. Não, pode fazer o que você quiser, mas dê prioridade para as coisas espirituais. São coisas eternas que permanecem. Agora só quer lazer. Que é isso, irmão? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Oh glória! Línguas espirituais, você fala mistério com Deus. E ele vai continuar. Aí, no versículo de número 5, Paulo faz uma confissão extraordinária, porque o assunto aqui é línguas espirituais. Eu já vi gente pegando o versículo 5 e falando, você vê, Paulo era poliglota, irmãos. Falava inglês, português, nem existiam essas línguas, são modernas. O aramaico e tal. Irmão, o assunto do capítulo 14 não são línguas humanas, não é xelolália, é glossolalia. São línguas espirituais. E olha só que Paulo fala no capítulo 5. Olha só. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Sabe por quê? Olha o versículo de número 4. O que fala línguas estranha, edifica a si mesmo, para você ser edificado. Por isso que é importante você ser batizado com o Espírito Santo e falar língua estranha. Muito bem. E ele continua no capítulo 14, falando sobre a ordem do culto. Ele vai falando, explicando sobre a ordem de culto, e aí ele fala aqui, que ele fala mais línguas do que todos. Eu falo mais língua do que todos vocês. Ele fala aqui, mas ele está ainda falando de línguas espirituais. Mas, olha o fechamento no versículo de número 39. Olha só o que Paulo vai falar no versículo 39 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Portanto, irmãos, está concluindo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Não pode proibir de falar língua. Essas igrejas que proíbem, que creem no cessacionismo, está proibindo de falar línguas. Não está motivando o povo de Deus a buscar os dons espirituais. E Paulo fala, não proibais falar línguas. Agora, claro, faça tudo com ordem e decência, com decência e ordem. Então, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós não somos melhores do que ninguém, mas pela misericórdia de Deus, eu posso ler 1 Coríntios 14 e dizer, a minha igreja está dentro dessa percepção de igreja. Glória a Deus, que nós cremos nos dons espirituais. Eu quero convidar você a buscar os dons espirituais. Venha mais nos cultos de oração de terça-feira. Venham orar as irmãs no círculo de oração. Venham buscar os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo. Faça a propósito, nós temos consagração aqui na igreja. Todo sábado que antecede a ceia do Senhor, o quarto sábado, das 8 às 10, é consagração, com o objetivo de buscar os dons espirituais. Então, irmão, se prepara, se qualifique, busca a Deus, ora, leia a palavra e peça para o Senhor Jesus te batizar com o Espírito Santo. Para o Senhor Jesus, porque quem batiza é o Senhor Jesus. Pastor não te batiza, a nossa denominação não te batiza, a líder do círculo de oração não te batiza, o líder dos diáconos não te batiza, não adianta. Mas Jesus é o batizador. E Ele quer te batizar, quer encher você do Espírito Santo. Mas busque com fé, deseje, clama, ore,
Busca a presença do Senhor. Eu creio que ainda essa noite, a hora que você estiver dormindo, Jesus pode te dar uma revelação e te batizar no Espírito Santo. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo ainda no término desse culto. A hora que você chegar na sua casa, ao levantar, Jesus é o batizador e Ele quer encher você de poder, de graça, de unção, de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde no seu coração a promessa do Pai. Glória a Deus. E a promessa do Pai é o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. E com fogo. Bendito seja o nome do Senhor.